Aleluia. Como é bom sentir a sua presença, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da tua majestosa presença, que é real aqui neste lugar, Senhor, para dizer que nós nos rendemos a Ti nesta noite, Pai, para dizer que nós somos dependentes de Ti, Jesus, e te pedir, ó Deus, faça a Tua vontade em nós, faça a Tua vontade em nós, Pai. Oh Deus, que se possível nessa noite nós desaparecemos, Deus, para que o Senhor apareça. Que assim seja feita, Jesus, a Tua vontade, Pai. Pai, nessa noite nós colocamos a vida do pastor Marcelo diante do Teu altar, diante, Pai, do Teu gracioso altar, e te pedimos, Pai, toma a vida do Teu filho servo nessa noite, cubra-o com Teu sangue, Pai. Reveste, Senhor, a vida dele da Tua armadura poderosa. Espírito Santo, usa-o conforme a Tua vontade. Que não venha, Senhor, sair nada da boca dele que não seja do Senhor, meu Pai. Por isso, nessa noite eu te peço, Deus, usa-o conforme a Tua vontade, Pai. Oh, Deus, que se possível, e que ele diminua para que o Senhor apareça. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor coloque os Seus anjos na capacidade da vida do Teu filho e servo. Pai, que todo levante de mão prevaleça sobre a vida dele, mas caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te pedimos, abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que essa palavra, Senhor, chegue aos nossos corações e faça morada. Deus, que nós possamos sair daqui entendidos, que nós possamos sair daqui, Senhor, libertos através da Tua palavra que tem todo o poder. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que a Tua palavra traga cura para os corações nessa noite, que a Tua palavra traga libertação para os nossos corações e para as nossas vidas. Oh Deus, que a Tua palavra alcance até mesmo aqueles que hoje não puderam estar aqui, mas que como um corpo, como um só, como uma unidade, Senhor, sejam alcançados em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez aqui. Amados, abra sua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo de número 18. A vontade de ficar, não pode, deixa ele morar aqui a noite toda. Ei, Jesus amado. Pode morar aqui, Jesus. Capítulo 18, 2 Crônicas. Glória a Deus. Segunda Crônicas 18. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer o verso 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu e o meu povo, como o teu povo seremos contigo nessa guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei.
porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com suas vestiduras, estavam sentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até o todo o consumireis. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei, seja pois também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isto falarei. Vindo pois ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales, senão a verdade, no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmaras em câmaras, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: toma Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Uma leitura um pouco extensa, para que possamos
destrinchar isso de uma maneira mais breve possível. O texto por si só nos conta a história e fala a respeito de dois homens que fazem aliança, Josafá e Acabe. Josafá é um homem que busca ser direcionado por Deus, mas Acabe já está persuadido e ele acredita muito nos profetas que estão diante dele, e não são poucos, são só 400. Diga para o irmão do lado, é só 400 profetas. Imagine você sendo guiado por 400 homens, e de repente Deus entra no meio desses 400 homens e fala com você assim: eu tenho enchido a boca desses profetas de mentira, para que profetizem mentira na boca deles. A pergunta é: o que você e eu faríamos? Porque Acabe está tão cheio de si que ele resolve calar a boca do profeta Micaías, que se levanta naquele momento para profetizar em nome do Senhor. E ele é o único que está disposto a dizer a verdade, mas ele preferiu ouvir 400 que falam o bem e não falam o mal, porque o mal estava por vir. Aquele rei, Acabe, vai morrer na guerra. Acabe, ele vai receber uma flecha, mesmo se passando por um soldado comum. Uma flecha, a Bíblia diz que vai ser lançada ao ermo. E ao ermo é: alguém pega um arco, uma flecha e solta, sem saber aonde vai cair. Porém, ela acerta justamente aonde aquele homem estava. Uma das coisas que eu quero trazer nessa noite é, acima de tudo, e com toda clareza e paciência, não seja precipitado em nada, mas ouça e busque ouvir a voz do Senhor. Irmãos, precisamos voltar a buscar a Deus até que Deus responda. E não é brincadeira que eu estou pregando aqui hoje, porque vivemos dias em que você ouve de tudo, principalmente na internet. Você é direcionado de diversas formas, mas a palavra de Deus é uma só. Deus é um só. Aleluia. E se tem uma coisa que a igreja precisa nesses dias é de direcionamento e discernimento de Deus sobre aquilo que realmente é de Deus e aquilo que não é. E quero ser boca de Deus na sua vida hoje e dizer para você: aonde Deus disser não, não entra, não faça, não vai. Ah, não, mas tem tudo para dar certo. Pode ter tudo para dar certo. Se Deus falou não vai, porque vai dar errado. Aleluia. O que nós precisamos nesses dias é de uma direção extrema de Deus. Josafá, para se ter uma ideia sobre o temor desse homem, a Bíblia vai dizer que esse mesmo rei Josafá é um rei que teme tanto a Deus que em todo tempo ele busca uma resposta de Deus. Ele coloca uma cidade inteira em jejum e oração só para que Deus respondesse. Ele está diante de uma guerra e agora ele precisa vencer uma guerra. E eu não estou falando desse mesmo texto. Josafá está diante de uma guerra, para se ter uma ideia sobre quem é ele. E ele então se vê diante de uma guerra que quase que impossível de vencer. Então ele consulta a Deus. A Bíblia diz que ele vai consultar a Deus. Ele poderia simplesmente armar o seu exército e ir para a guerra, mas ele vai consultar o Senhor. E aí Deus vai falar o que com Josafá? Deus diz para Josafá: Josafá, essa peleja você não vai ter que pelejar ela. Essa guerra é minha. Fica quieto e só observa, porque o livramento sou eu que vou te dar. Aleluia, irmãos. Só que nós vivemos uma era de uma ansiedade tamanha, que a gente quer resposta, e se a resposta não vier, a gente faz por nossa conta. A gente assume todo o contexto de: não, essa conta é minha, o que aconteceu, o que vier, eu assumo. Mas quando se trata daquilo que Deus está fazendo, ou Ele quer fazer na sua vida e na minha, o melhor é bater o joelho no chão
e colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu posso, eu devo, é isso. Por quê? Porque vivemos dias onde muita coisa está acontecendo, e muita coisa está acontecendo, e muitas pessoas estão se perdendo. Por quê? Porque não param mais para ouvir a voz de Deus, irmãos. Não param. As pessoas não querem mais parar para ouvir a voz de Deus. Mal estão lendo a palavra de Deus. E eu quero trilhar isso aqui de uma forma muito simples para a sua vida hoje. O que é ouvir a voz de Deus? O que esse homem está aqui, qual o cenário que ele está? Entra na cena, por favor. Você rodeado de gente dizendo ser profeta. E seguro, por quê? Porque essas pessoas estão dizendo para você, todas estão dizendo a mesma coisa: pode ir, a guerra está vencida, esse negócio está ganho, já deu certo, e vai para cima mesmo, e tá. E aí tem alguém que está preso, tem alguém que ninguém dá a mínima, e essa pessoa chega para profetizar, e quando ele fala a verdade, ele toma um soco. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Quando ele profetizou a verdade, alguém fechou a mão e deu um murro nele. E aí mandou ele para quê? Para um calabouço, para ser preso. E aí falou assim: ó, trata ele com pão de angústia e água de angústia, até que eu volte. Eu vou te contar o problema do mundo, e aí eu vou te contar qual é o desafio que você e eu estamos para enfrentar daqui uns dias. Amém, irmão? Está preparado? Porque isso que a Bíblia está contando aqui, ela está dizendo assim, ó, que nesses dias em que Josafá e Acabe estão vivendo, e ambos são homens que fizeram uma aliança com Deus, porém um crê em alguns profetas e outro não quer acreditar naquilo que é a verdade de Deus para a sua própria vida. Um escolheu acreditar em mentiras e outro escolheu ouvir realmente a voz de Deus. Amém? E aí qual é o cenário? O cenário é que o mundo atual que nós vivemos, quando você ouve a Deus de verdade e você quer ser verdadeiro no meio da sociedade, querem te jogar para escanteio e querem fazer você estar em algum canto no mundo, perdido, abatido, angustiado e, para ser mais sincero, prestes a morrer, porque aí vão ter sossego. Não querem ouvir as verdades. Está cheio de gente que não quer ouvir o que realmente tem que ouvir. Deu para entender, sim ou não? Está cheio de pessoas num contexto, principalmente nesse ano, um contexto político, que quando alguém levanta e começa a expor as verdades, começa a tirar sujeira debaixo do tapete, o que acontece? Juntam a cúpula e falam: vamos tirar esse camarada daí, vamos arrancar ele de lá, porque ele está falando demais. Eu vou me lembrar de Paulo quando chega lá em Atenas. Vão olhar para Paulo e falar assim: mas que camarada falador, isso é um tagarela. Chamam Paulo de tagarela. Mas Paulo prega uma verdade que assusta. Ele fala de um Deus vivo que assusta até os mais estudiosos. E um baixinho invocado que entra na cidade, senta numa praça como se fosse alguém muito comum, daqui a pouco vai chegar onde? Vai chegar no Areópago, aonde só tem os filósofos, aonde só se ouve quem sabe filosofia ou sabe filosofar. E ele diz, no contexto a Bíblia vai dizer, Paulo chega naquele lugar e diz, aleluia, e vai dizer para eles, ó cidadãos atenienses. Meu Deus, Paulo sabia entrar em qualquer lugar e falar de qualquer jeito. Ele falava até com o mais simples, mas falava com aquele que se achava mais sábio. Sabe qual é o segredo da sua vida?
vida. O segredo é ser você mesmo. Irmão, Deus quer te usar do seu jeitinho. Só que tem um detalhe: se alimente de Deus, seja direcionado por Deus e fale o que Deus mandar. Aleluia. Fale o que Deus realmente te ensinou, mas tenha convicção do que você está falando. Tenha total convicção da verdade que você expressa. E quando é uma verdade, a gente morre por causa dela. Esse é o contexto da vida. Aleluia. Amém, irmãos? A Bíblia vai dizer que esse homem que agora vai preso injustamente, e não está difícil acontecer isso nesses dias, ele vai olhar para esse homem e vai dizer: se você voltar vivo, não foi Deus que falou comigo. Eita, esse é bom. O Micaías está preso. Falaram com ele: vou te dar pão de angústia, vou te dar água de angústia. E aí talvez se fosse eu e você, olha os crentes de hoje, quando passa uns trem desse aqui, ó: uai, Jesus, assim não dá. Eu estou aqui falando o teu nome, pregando o seu nome, fazendo tudo no nome do Senhor, e agora vim parar na cadeia? Como assim? Está tudo errado? Os bandidos estão soltos, e quem é o que estou servindo o Senhor de verdade? Vou parar nas prisões? É assim que o crente ia orar dentro da cadeia. É ou não é verdade? Sabe o que nós precisamos? Quando a gente para meditar nisso, a gente está precisando converter de novo. Porque a gente fala que está amando, que a gente morre por Jesus, que a gente está pronto para ser salvo, para fazer tudo. Mas na hora que o calor apertar, nós vamos ser os primeiros a murmurar. Irmão, estou falando sério, nós vamos ser os primeiros a murmurar. A gente não está pronto para esse tipo de coisa aqui não. Amém? E Deus sabe disso. E por que eu estou pregando isso aqui hoje? É porque eu tenho que preparar sua mente para esse trem. Porque do jeito que a coisa está aí fora, não é difícil a perseguição começar daqui a pouco de uma forma mais intensa. E aí vão começar a te parar e falar assim: aqui, nós queremos te calar. Como é que faz? Quanto você quer? Você não fala mais nada. É assim que vão fazer. Aleluia, irmão. O que eu preciso saber é onde está seu coração nessa hora. Por quê? Porque a oportunidade vai aparecer e aí chega a hora. Espera aí, o que eu prego, eu defendo até a minha morte. E aí acabou. Aí já era. Aleluia? Então nós precisamos entender uma das maiores realidades dos nossos dias. Precisamos entender que a nossa vida, nós queremos coisas boas, nós queremos muitas coisas e viver de tudo que nós pudermos, mas não estamos nos preparando para, como filhos de Deus, sermos perseguidos, conforme a Bíblia diz que ainda seremos. Não estamos prontos para sermos confrontados e sermos até desafiados, porque a nossa mentalidade ainda é muito fraca diante de cenários que a gente ainda não passou. Amém? A gente não tem noção ainda do que é ser perseguido por causa do que você acredita. Você está disposto a ser humilhado pelo que você acredita? E ter que ser humilhado? Fala, não, sabe por quê? Porque na maioria das vezes, quando você expressa uma verdade que confronta, vão te chamar de crentinho. Você quer ver uma coisa muito simples? Sua criança está aqui, a Antonella, daquela criança lá no colo lá atrás também. Daqui a pouco vai para uma escola que vão começar a ensinar a evolução humana. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem ouviu isso? Aí vão ensinar lá na escola assim, pois o homem veio do macaco. Quem ouviu isso aqui?
Aí está crescendo no Evangelho. Sabe o que vai fazer? Pelo que eu entendo e pelo que eu sei, por exemplo, pelo que eu já conheço, vão falar assim: ó, macaco não. Quem me criou foi Deus. Quem criou o homem lá foi Deus, que criou o homem primeiro do pó da terra. E aí vai ter um monte de outros meninos e meninas dentro da mesma sala de aula que vai olhar e vai rir disso. Você está entendendo qual que é o cenário? E a professora adulta que toma conta da classe vai querer inculcar na cabeça da criança que o homem veio do macaco, que ela é fruto de uma evolução. Você está entendendo? Aleluia? E se ela bater no pé e falar: não vim de macaco coisa nenhuma, meu pai e minha mãe me ensinou que eu vim de Deus, vão chamar ela de crentinha, vão chamar de chata. Eita, crentinha chata essa, enjoada. E aí começa a perseguição dentro da escola. Você está entendendo ou não? Agora, se uma criança está sujeita a isso, imagina eu e você. Seus filhos estão sujeitos a isso e já passam por isso porque nós passamos. Só não tínhamos a mentalidade que temos hoje para poder contestar e falar: opa, peraí, tem um negócio aí que é mentiroso. É igual a teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang, coisa nenhuma. Big Bang de nada. Tem nada de Big Bang, não. Não, que lá foi a queda de Lúcifer mesmo, que destruiu, acabou com tudo. Tem Bíblia nesse negócio aí, e vocês não querem falar. Vai ensinar isso hoje, irmão, pra você ver. Não, mas você quer contestar a história? Aí eu posso, a história veio depois de quem? O que veio antes, a Bíblia ou a história? Então eu posso contestar com a Bíblia veio antes. É ou não é? Amém? Só que você está disposto a isso? Será que estamos dispostos a passar por perseguições, a sermos taxados e sermos colocados de escanteio por causa daquilo que você acredita? Por causa do que você ensina? É disso que nós estamos falando hoje. Precisamos abrir a nossa mentalidade para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer realizar na minha vida e na sua, para termos coragem de viver coisas grandes que Deus ainda vai realizar. Sabe por que Deus não revela muita coisa ainda nos nossos dias? Eu vou te falar por quê, porque a gente tem medo. A gente não está preparado, não. Não, irmãos. A gente quer a glória descendo, o Espírito Santo enchendo, mas na hora do confronto, que Jesus entra no negócio e fala assim: aqui agora deixa eu rasgar você no meio e te mostrar quem é você, o que eu quero fazer e aonde que eu vou te levar. Não, Jesus, não. Quase chorando. Amém. O que nós precisamos nos nossos dias? Buscarmos uma verdade revelada no secreto. Nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos passar mais tempo no secreto com o Pai. Precisamos investir mais tempo na nossa busca a Deus. Irmão, pelo amor de Deus, não deixa culto virar rotina na sua vida. Não deixe, irmão. Não deixe isso aqui virar regra. Terça, quinta e domingo eu tenho que ir para o culto. Não deixa virar regra. Pelo amor de Deus. Senão você vai cansar. Senão você já vai chegar no dia da quinta-feira, acordar de manhã, e ao invés de orar: Senhor, obrigado, porque hoje é mais um dia que eu vou cultuar o Senhor, você vai orar e vai falar: meu Deus, daqui a pouco eu tenho que ir para a igreja. Misericórdia. Irmão, tem muito crente fazendo essa oração, irmão. Tem.
triste, mas é uma realidade. Amém? Aí quando você pega no YouTube, por exemplo, e pega um culto numa igreja na Argentina, você assiste 4 horas de culto. Meu Deus do céu! 4 horas de culto, evangelista. Sabe esse hino que nós cantamos aqui? Estás aqui, morrendo entre nós. Estava assistindo um culto da Argentina uns dias atrás, e eles estavam ministrando esse hino. 45 minutos ministrando esse hino. Meu Deus do céu! 45 minutos de uma senhorinha igual a Ledinha, assim, ó, igual a irmã Cida, e estão lá, sabe fazendo o quê? Meu Deus, é Deus de milagre. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero ir para lá. Só que aí Jesus falou assim: quer ir para lá coisa nenhuma, o que eu estou fazendo lá, eu posso fazer aqui. Aí o puxão de orelha veio na hora. Se eu não estou fazendo, é porque ainda não estão me buscando como convém. Aleluia. Amém. Fala com alguém assim, ó, pare de ser tímido na presença de Deus. Seja ousado, irmão. Seja mais ousado, amém? Seja mais ousado. Aleluia. Seja um pouquinho mais ousado. Gaste mais energia diante de Deus. A gente está gastando a energia toda fazendo um monte de coisa, e quando chega diante de Deus a gente fala: não, aqui eu vim para descansar. E Jesus está dizendo: o seu descanso não é bem do jeito que você está pensando, não, porque à medida que você me adora com todo o seu fervor, eu renovo as suas forças. Entenda isso: correrão e não se cansarão. O que ele está dizendo? E quanto mais eu gasto energia diante dele, mais vai fluir energia. Por quê? Porque a fonte que jorra de dentro de nós fluirão rios de água viva. Sabe por que não flui em alguns? Porque não se move. Ah, pastor, você está falando para me pular, para me fazer movimento? Não, eu estou falando para você se mover na fé. Move na fé na sua casa, mova na fé no seu trabalho, mova pela fé na rua, mova pela fé no ônibus, mova-se pela fé em tempo integral, se preciso for. Mas se mova. E para se mover na fé você pode estar parado. Porque existe uma coisa chamada contemplação, que é parar e analisar e enxergar e vislumbrar tudo aquilo que Deus é, só de estar parado e deixar de encher. Então você está precisando em alguns momentos só parar e ouvi-lo. Precisamos tirar esse tempo de parar, desligar tudo e só ouvir Ele. Mais nada. Amém. Aleluia. Eu imagino Adão com esse hino lá no Éden, e Deus descendo. Imagina a cena: Deus descendo na viração do dia, e o Adão lá no meio dos bichos, junto com as vacas, abraçado com os bois. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. De repente o passarinho começa a cantar, o boi começa a rugir lá. Aleluia. O vento começou a soprar, as árvores balançando tudo, e o Adão lá no meio dos bichos. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? É que você pode trazer o Senhor para qualquer ambiente que você tiver, a qualquer momento, e Ele vem na sua vida. Ele vem na sua vida.
Só que a gente às vezes se deixa abater, a gente se deixa ser levado. Hoje um jovem, amanhã um jovem de 22 anos que tinha uma vida pela frente, já não tem mais. Morreu afogado numa cachoeira. Morreu ontem, anteontem. No domingo. Acharam ele ontem, né? E aí, irmão, 22 anos de idade. Sabe o que é a vida? A vida é um sopro. O que você está fazendo com ela? Ah não, amanhã eu faço, amanhã coisa nenhuma, irmão. Vive hoje, com toda a intensidade que você puder. É para adorar, então vamos adorar. É para fazer, vamos fazer. Viva tudo que você tem de energia hoje, que amanhã o Pai te renova para você viver o amanhã. O problema é que a gente está igual o povo do deserto, nós queremos aguardar maná para o outro dia. E Deus está dizendo: gasta tudo que eu te dei hoje. E eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando de gastar energia, de entregar o coração, de rasgar o coração diante de Deus hoje, e acreditar que amanhã Ele é Deus que te acorda de manhã e fala: eu lembro de ontem? Toma. Eu te renovo, eu te capacito, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. E assim, precisamos fazer isso e aprender a fazer isso. Amém? Precisamos disso. É fácil? Nunca vai ser fácil. Mas é difícil só para quem não começou, e vai se tornar simples à medida que você faz todo dia. Mas tornar-se simples não quer dizer que virou regra. Só virou um hábito. Você já vai ter o hábito de se render e de adorar e de se rasgar diante de Deus todo dia. Sabe aquele hábito gostoso que você fala assim: agora é eu e Ele, acabou. E Ele já sabe como que é esse momento. Ele já sabe o que você faz e como você já é com Ele. É intimidade com o Pai, completa. Senhor, é eu e o Senhor. Mas nada. Não tem nada que interfira, não tem ninguém. É eu e o Senhor agora. Aleluia. Coloque-se de pé em nome de Jesus.